Olá pessoal, eu sou Fernando Moreira e sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Hoje nós vamos saber a história do José Geraldo Moreira. Geraldo nasceu em 27 de novembro de 1936 em Serra Negra, interior de São Paulo, Brasil. Filho de José Moreira, ferroviário, e Maria Almeida Moreira, dona de casa, ele era o segundo de 7 filhos. Como o pai era ferroviário, eles se mudavam muito. Então, durante a sua infância e adolescência, ele também chegou a morar em Morungaba, em Pedreira e em Amparo. A vida de Geraldo nunca foi fácil desde o início. Certa vez, brincando com um de seus irmãozinhos, Benedito, no rio Jaguari, na cidade de Morungaba, ele deixou o seu boné cair no rio, sem querer. E o seu irmãozinho, tentando resgatá-lo, se atirou na água e acabou sendo levado pela correnteza. Geraldo, como era muito pequeno e não sabia nadar, nada pôde fazer para salvar o irmão. Isso o traumatizaria durante muito tempo. Dos seus 7 irmãos, incluindo Benedito, 4 faleceram durante a infância, só sobrando ele e 2 irmãs mais novas. Bom, a vida passou e Geraldo continuou vivendo e fazendo o que fazia. Ele era bom filho, era bom aluno, começou a trabalhar bem cedo. Com 14 anos de idade, na cidade de Pedreira, ele fazia artes em cerâmica com fio de ouro, sempre tendo muito talento com desenho. Como era muito inteligente, em sua adolescência ele ingressou na Escola de Artes e Ofícios de Amparo para aprender desenho técnico e também metalurgia. Foi também na cidade de Amparo, em 1953, que ele serviu o tiro de guerra. Era um órgão do Serviço Militar Brasileiro responsável pela formação de reservistas. Foi uma das experiências que ele relata, onde ele aprendeu que a disciplina é algo muito importante. Em 1954, Geraldo soube, através de um amigo, um colega da sua escola técnica, que havia uma vaga em São Paulo para trabalhar na empresa Sofunde como técnico de metalurgia. Geraldo, ao chegar na grande capital, com pouco dinheiro que tinha, se apresentou para a vaga junto ao seu amigo e conseguiram um emprego. Um fato super interessante de Geraldo é que ele estudava sozinho. Ele frequentava bibliotecas públicas, alugava livros, pegava livros emprestados com os colegas para aprender cada vez mais. Os engenheiros, por exemplo, faziam muitos projetos de máquinas e também de fornos e utilizavam papel e prancheta na época. Claro, os rascunhos eram sempre descartados. O que ele fazia? Pegava esses rascunhos da lixeira, estudava, redesenhava e no dia seguinte trazia propostas promissoras e inovadoras e, vendo seu valor, ele foi promovido a encarregado de forno. Já tendo uma condição um pouco melhor, ele resolveu sair do alojamento, onde dividia com muitas outras pessoas, e resolveu alugar uma pensão junto ao seu colega na região do Anastácio, em São Paulo. Durante os finais de semana, ele gostava muito de participar das quermesses que aconteciam ali no local, que era uma tradição da época. Foi ali que ele conheceu uma moça muito bonita, Isabel Ruiz, descendente de espanhóis. Então ali começaria uma grande história de amor. Eles frequentavam lugares muito tradicionais daquele local e época. Um exemplo é o cinema do Anastácio. E Isabel relata que ali tinham sempre 2 sessões, mas ela aproveitava essas sessões para dormir, porque sempre se sentia muito cansada e nunca via a segunda sessão com seu namorado. Eles namoraram por 4 anos até finalmente se casarem em 31 de dezembro de 1958. Sim, no ano novo. Como demoraram um bom tempo para terem filhos, eles aproveitavam os finais de semana para viajar. Então faziam excursões para o litoral de São Paulo e também para o interior. Apesar dos 2 trabalharem, não tinham muito dinheiro. Isabel, que trabalhava na Siemens, gastava tudo o que tinha com essas viagens. Bom, já casados há 3 anos, Isabel, que estava tentando, teve o seu primeiro filho, Sérgio Antônio Ruiz Moreira, que no ano seguinte teria uma irmãzinha, Silvia Aparecida Ruiz Moreira. Após o segundo filho, Isabel resolveu sair do trabalho e cuidar da família. Geraldo, já há um bom tempo trabalhando na Sofunde, recebe após alguns anos uma proposta para ir para uma empresa em Santo Amaro, São Paulo, Eletroalói. Foi ali que ele conheceu um engenheiro
japonês muito talentoso chamado Tomita. Ele era também sócio dessa empresa. Lá, Geraldo continuou se desenvolvendo, até que finalmente ele foi promovido a chefe de setor, respondendo apenas para o diretor da área. Bom, as coisas iam bem para a família Moreira, mas infelizmente, em 1972, a sua filha Silvia foi diagnosticada com leucemia infantil. Sabendo da condição da sua filha e se compadecendo com a situação familiar, a empresa disse a Geraldo que poderia pagar uma passagem até os Estados Unidos para que ele pudesse tentar um tratamento por lá. Mas o médico que tratava o caso de Silvia disse a Geraldo que ele teria uma escolha muito difícil dali em diante. A viagem seria muito desgastante para a menina e, embora indo até os Estados Unidos isso pudesse melhorar um pouco o tratamento, só iria prorrogar o inevitável, porque a leucemia infantil na época não tinha cura e nem um tratamento eficaz. Silvia acabou falecendo 3 meses após o seu diagnóstico. Isabel, a sua mãe, ficou muito abalada com a perda. Geraldo, portanto, para apoiar a esposa e o filho, segurou bastante a barra emocional da família. Mas eis que, passado 1 ano após a morte de Silvia, um assistente social ofereceu a Isabel a oportunidade de adotar uma criança. E Silvia sempre teve a vontade de ter um irmãozinho mais novo. Isso passou a ser também o sonho de seus pais. Eis que então, Geraldo e Isabel conseguiram entrar com o pedido de adoção de Everton Ruiz Moreira, que passaria a ser seu filho dali em diante. Foi então que em 1974, Geraldo tomou coragem, resolveu por fim empreender, montando uma mini metalúrgica. Mas, devido a muitos motivos diversos, o negócio acabou não dando certo e a empresa acabou falindo. Porém, nesse meio tempo, o engenheiro Tomita virou sócio de uma outra metalúrgica chamada Inonibras. A Inonibras montaria uma outra filial com outros sócios japoneses na região de Pirapora, Minas Gerais. E Tomita convidou Geraldo a ser o gerente geral. Ele teria a missão de construir a filial do zero. Ao se mudar para a pequena cidade, ele tinha responsabilidades ainda maiores, porque ele precisava criar a empresa desde o zero. Bom, a empresa começou com 91 funcionários, sendo ampliada até 200 em menos de 2 anos. Um de seus funcionários era o seu próprio filho, Sérgio Moreira, que acabara de se formar em engenharia química. Conforme a empresa ganhava maturidade, crescia, Geraldo começou a ter chefes de divisão que descentralizavam um pouco o trabalho. Após uma carreira meteórica, durante esse tempo que trabalhava na Inonibras, Geraldo ganhou muita experiência e teve a oportunidade de conhecer alguns países, um deles, Japão, Noruega e França. No ápice de sua carreira, ele chegou a jantar no restaurante Jules Verne, em Paris, na França. Simplesmente o restaurante do topo da Torre Eiffel. E lá ele conheceu o até então presidente da Mitsubishi, Yohei Mimura. Geraldo conquistou a admiração não só da diretoria da empresa, dos presidentes e sócios, também dos funcionários. Eles sempre o viam como alguém muito competente, confiável, honesto e justo. Sabia arregaçar as mangas e colocar a mão na massa sempre que precisava, pois mesmo já tendo alçado posições maiores dentro da corporação, ele costumava entrar nos fornos. Por vezes, Isabel relata tê-lo recebido em casa todo preto de carvão, só podendo ver os seus olhos. Ele trabalhava muito, era o primeiro a abrir a empresa e sempre o último a fechar. Houve uma época muito difícil, antecedente ao Plano Real, em que a inflação era galopante. Ele precisava, portanto, constantemente revisar o quadro salarial dos seus funcionários, mas ele nunca aumentava o dele mesmo e nem o do seu filho Sérgio. Geraldo e Sérgio ficaram meses sem reajuste salarial, justamente para privilegiar aqueles que tinham mais necessidade. Ele ajudava sempre os seus funcionários e familiares, doando cestas básicas e apoiando sempre que precisavam de alguma coisa. Além disso, Geraldo instituiu, defendendo isso com o comitê de sócios executivos, uma política em que parte da receita da empresa seria destinada
a instituições de caridade, como asilos, orfanatos e hospitais. Inclusive uma escola local de Pirapora, Minas Gerais, muito antiga, a Fundação Alto Médio São Francisco, FUNAM, sempre foi muito precária nessa época. E Geraldo foi um grande doador, ajudando a criar os laboratórios e a comprar equipamentos para os alunos. Foi quando, em 1991, já aposentado, Geraldo resolveu rescindir o seu contrato, mesmo a contragosto da empresa, seguir o seu próprio rumo e abrir mais uma vez o seu próprio negócio. Foi então que, em 1992, ele resolveu abrir uma carvoaria própria com 100 funcionários inicialmente. A sua ideia era fazer carvão para poder vender para as empresas da região, incluindo a própria Inonibras. Mas com o passar dos anos, a rigorosidade das leis ambientais se intensificou e ele foi obrigado a fechar a sua carvoaria, como aconteceu com muitas outras. Mas ele não se acomodou, resolveu trabalhar com a agricultura. Foi então que, com as reservas que ele tinha de patrimônio, ele resolveu comprar um sítio a 30 quilômetros da grande cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Ali, Geraldo se encontrou, pois ele amava o que fazia. Chegou a vender muitas frutas para o mercado local e gostava de cuidar do sítio, das plantações e dos animais. Bom, os negócios iam bem, mas quem disse que a vida é fácil? Foi nesse meio tempo que o seu filho mais novo, Everton Ruiz Moreira, piorou de uma doença que já tinha desde nascença, diabetes tipo 1. Geraldo, então, foi obrigado a se dividir entre o seu filho e os negócios. Ele se viu obrigado a vender o sítio que manteve por 4 anos. Foi quando, em 1997, Everton, seu filho caçula, veio a falecer com apenas 23 anos de idade. Geraldo novamente precisou ser forte pela sua família. Apesar de terem perdido 2 de seus filhos, ganharam também 2 netos. Esse que vos fala, Fernando Moreira e Daniela Moreira. Já aposentado e tendo perdido vários negócios durante a vida, continuou recebendo convites das empresas que trabalhou, mas ele já não queria essa vida. Na sua idade mais avançada, ele resolveu trabalhar com o ofício que sempre teve desde criança, desenhar. Continuou, portanto, estudando e projetando máquinas. Inclusive, uma dessas máquinas que foi idealizada por ele era uma de cavacos que picava e compactava a serragem, fazendo bloquetes de madeira para ser usada em fornos de pizzaria e também como matéria-prima. Ela reaproveitava e reciclava a madeira, mas essa era uma ideia muito à frente de sua época. Bom, ele chegou a produzir essas máquinas, mas em 2006 acabou sofrendo um derrame e acabou perdendo parte de sua memória. Foi quando um ex-funcionário e grande amigo da família, visitando um dos depósitos da empresa, acabou encontrando essas máquinas. Estavam a ponto de serem apresentadas para a produção, mas infelizmente elas nunca foram patenteadas. De qualquer forma, elas foram doadas para empresas locais que as utilizam até os dias de hoje. No ano de 2009, em sua idade já avançada, muito doente, acamado, aquela escola técnica, a FUNAM, em que ele ajudou a construir os laboratórios e a doar equipamentos para os alunos, fez uma homenagem dando-lhe o diploma de honra ao mérito ao lado de 4 outros colegas. Esse diploma lhe foi dado pelo seu filho pouco antes dele falecer e ele se sentiu muito feliz. No seu enterro, muita gente apareceu, inclusive pessoas de outra cidade, gente que a sua família nem mesmo conhecia, justamente para honrar a memória de José Geraldo Moreira. Através do seu esforço e exemplo, chegou longe na vida, saindo de uma situação de pobreza e se tornando um diretor executivo de uma empresa renomada. Detalhe, sem falar uma palavra de inglês ou japonês, ou tendo um curso superior. Encerrou muitos negócios durante a sua caminhada e perdeu 2 filhos. E mesmo assim, nunca desistiu. No final da sua vida, ele viveu aposentado e muito feliz ao lado dos seus filhos e netos. Seu legado serve de exemplo para todos nós. É isso, pessoal. Espero que essa história tenha inspirado realmente você. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações. Você conhece alguém com uma história bonita assim também? Escreve aqui pra gente embaixo nos comentários. Manda a sua história pra gente, que a gente pode contar a sua história aqui no canal.